Boa noite a você, meu querido irmão. Boa noite, minha querida irmã. Sejam bem-vindos ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos felizes por mais uma oportunidade desse aprendizado nas obras basilares que encontramos na doutrina espírita, que serve para nós como formação de trabalhadores, de orientadores e estudantes desta doutrina de luz que nosso Senhor Jesus Cristo nos envia como o Consolador prometido. Nós convidamos a todos para fazermos uma prece, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e confiantes em nossos amigos espirituais, mentores, anjos guardiães. Confiemos e vamos buscar a sintonia com Deus. Senhor Jesus, aqui estamos para mais um momento de aprendizado, na alegria de estarmos em companhia desses espíritos de luz, procurando nos esclarecer, procurando aprender um pouco mais sobre o conteúdo desta doutrina divina, te pedindo que nos ilumine, que nos abençoe, que nos ajude nas nossas reflexões, no nosso entendimento, e assim podermos nos tornar trabalhadores nesta seara. Que a tua paz, o teu amor esteja no coração de cada um de nós. Assim seja. Graças a Deus. Seja bem-vindo, Vilmar. Boa noite. Nós fizemos a prece inicial e vamos buscar a leitura. Hoje nós vamos começar um novo roteiro. A projeção está funcionando bem lá? É. Você pode acompanhar lá se você quiser. Se você quiser pegar o livro. Dá para ler bem, né? Ficou no tamanho. Hein? E então nós vamos iniciar um novo roteiro, roteiro 4, que vai nos trazer os esclarecimentos sobre as obras básicas da doutrina espírita. Objetivos específicos. Elaborar o resumo de cada obra básica a partir dos conteúdos apresentados nos subsídios. Correlacionar cada parte de O Livro dos Espíritos com a correspondente obra da codificação. Reconhecer a importância das obras básicas do Espiritismo na formação moral, intelectual do ser humano. Conteúdo básico. A codificação espírita compreende as seguintes obras, obedecendo à ordem de publicação: O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857.
O Livro dos Médiuns, janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, abril de 1864. O Céu e o Inferno, agosto de 1865. A Gênese, janeiro de 1868. O Livro dos Espíritos trata dos princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Folha de rosto, a capa do livro, né? O Livro dos Espíritos. Na sequência, o Livro dos Médiuns. Contém o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Folha de rosto, a capa do livro, o Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo oferece a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Folha de rosto, o Evangelho segundo o Espiritismo. Livro O Céu e o Inferno apresenta um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. E exemplos sobre as diferentes situações nos espíritos desencarnados. Na capa do livro nós encontramos o nome O Céu e o Inferno. Em A Gênese consta que a doutrina espírita há resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Folha de rosto, a Gênese. Só para nós observarmos bem o que nós estamos sendo informados aí, é o conteúdo de cada uma dessas obras, né? E então nós tivemos no início a forma com que, ou melhor, a sequência que foram editados os livros, né? Primeiro foi o Livro dos Espíritos, o que deu o surgimento desta base de doutrina, porque no Livro dos Espíritos nós encontramos os assuntos diversos que também está relacionado com o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese.
em todos esses livros, nós temos comentários relacionados ao tema no Livro dos Espíritos. E então, por isso, o primeiro livro, que traz o nome de O Livro dos Espíritos, é o fundamento maior da doutrina espírita, né? E então nós estamos percebendo aí tudo que nós encontramos no Livro dos Espíritos e trata nos outros livros. Por quê? Imortalidade da alma. Nós encontramos os fatos da imortalidade da alma no Livro dos Médiuns, a comunicação, né, do plano físico com o plano espiritual, não é isso? Nós encontramos também nas leis morais. Então, são de conteúdo relacionado com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A vida presente e a vida futura, o porvir da humanidade. E então nós encontramos relacionado com o livro O Céu e o Inferno, e nós vamos até abrir um comentário aqui, um parêntese. O livro O Céu e o Inferno tem uma sequência de subtítulo que pode ser traduzido também: A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Porque muitas pessoas, quando leem o livro lá, O Céu e o Inferno, pelo medo que foi impregnado na mente do povo, só de falar em inferno ninguém quer saber de estudar, né? Já traz aquele atavismo, é um atavismo que vem das religiões tradicionais falando sobre o inferno, não é isso? E então, em algumas obras, em algumas edições, está escrito O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, nós encontramos também nas leis morais, né? E o futuro, a vida futura, o porvir da humanidade, nós encontramos na Gênese. O início e como vai ser a consequência na continuidade da existência, né? Allan Kardec comenta, inclusive, sobre as predições de Jesus, né? na Gênese, fala sobre o Apocalipse, e então é o futuro da humanidade, né? Por isso, nós precisamos de compreender cada vez mais o conteúdo que tem no Livro dos Espíritos, que é muito importante. É a obra basilar de todas. As outras também é importante porque trata estudos detalhados, reflexões, comentários, né? Então é um corpo de doutrina que nós encontramos nas 5 obras, né? E nós vamos ver, ao longo desse estudo do Êxodo, várias passagens de cada uma dessas obras. E aqui nós estamos tendo uma síntese dessas obras, como nós vimos aí, explicando uma por uma, né? O que nós vamos encontrar nessas obras. Não é assim? Tem aqui no Êxodo essa introdução que é uma sugestão didática para aquele grupo que tem um número de pessoas e, especialmente, um orientador capacitado. Como nós estamos nos capacitando agora, no meu parecer, né? Eu estou aqui na condição de aprendiz, então eu não estou como um orientador capaz de trazer uma didática detalhada e explicada como está aqui para o grupo que tem essa condição, né? Então essa parte nós vamos deixar para aquele grupo que está nesse patamar de trabalho. Nós vamos exercitar o que a essência do roteiro vai trazer dentro da nossa percepção, dentro daquilo que nós temos condição de entender e comentar, né? Compreender. Não é assim? Porque a gente tem que ter os pés no chão, assim, de acordo com o que a gente vai lendo, a gente tem que ter
pelo menos uma base, né? Que aquilo está servindo para o nosso entendimento. Senão vai ser palavras ao vento. Isso, é isso aí. Exatamente. Saber as nossas limitações. Eu sempre comento isso aqui. João, eu deixei a água já para gelar, se quiser depois. Assim me deixa gelar. Eu também acho melhor para a garganta. Então agora vem os subsídios, que são informações que nós já vamos perceber muita coisa importante para nós aqui. A codificação espírita. Verdadeira enciclopédia de ensinamentos transcendentais. A codificação foi o fruto sazonado e bendito de um plano arquitetado na espiritualidade, havendo um de seus elaboradores concretizado a parte que lhe cabia desempenhar, já encarnado na Terra. Allan Kardec. A codificação espírita compreende as seguintes obras, obedecendo à ordem de publicação. O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns, janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, abril de 1864. O Céu e o Inferno, agosto de 1865. A Gênese, janeiro de 1868. Cada obra contém a matéria exatamente necessária ao seu entendimento à época. Mas, como a doutrina espírita é progressiva, embora nos ensinamentos básicos perdurem, estes são complementados por estudos posteriores, sem que nada se modifique nos alicerces doutrinários expostos pelos Espíritos e por Allan Kardec. Olha que observação interessante nós estamos vendo aqui, Gilmar. Na época, Allan Kardec trouxe o parecer, as revelações, de acordo com o entendimento do povo, da humanidade da época. E da ciência também. Né? E de lá para cá, muita coisa já evoluiu. Por isso nós estamos vendo aqui, como ela é uma doutrina progressiva, ela acompanha o progresso, as revelações, como nós vemos, por exemplo, não só na ciência. Tudo o que a ciência descobriu, desde a origem do fundamento da doutrina espírita, muitas coisas a doutrina espírita já havia afirmado, já havia revelado, né? E nós estamos tendo a comprovação através da ciência. E, em outra observação, nós vemos, por exemplo, as obras subsidiárias que traz André Luiz, Emmanuel, trazendo mais revelações, mais aprofundamento do que está nas obras básicas. Tudo o que André Luiz escreveu tem fundamento nas obras básicas. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então, de acordo com a nossa evolução, a doutrina vai abrangendo com o nosso entendimento. Exatamente, é isso aí. É muito perfeito, né? Muito bem construído já. A hora que a tua terra vai feliz, não vai ter vícios. Não vai ter vícios. Caminhando para isso. Exatamente. Com certeza. Inclusive, no estudo de terça, nós vimos sobre isso. Quando chegarmos à regeneração, muitas coisas, igual nós foi comentar sobre pena de morte. E então, no planeta de regeneração, não vai ter pena de morte.
Nós vamos vencer esse mal enquanto nós estamos agora na transição planetária. Então, o espírito que vai estar nascendo mais evoluído, segundo a espiritualidade também, a palestra que eu assisti, o médium Lúcio Sereno falou que de 25 a 30 anos, contando agora para frente, a juventude não vai querer frequentar barzinhos, não vai querer ficar bebida alcoólica, tipo assim, as grandes indústrias vai chegar o tempo delas parar. Vai mudar eu acho que vai mudar o rumo, o rumo da produção. É isso mesmo. No mundo que está nascendo hoje em dia, já não acha bonita ter tanta gente nas mesinhas, nas praças. Isso, realmente. Tem uma geração que já está tendo um pensamento diferente. E as indústrias já estão sentindo assim. Eu pago o trabalho, né, na área, eu trabalhei. E trabalhei nas duas áreas, né? A Souza Cruz, por exemplo, eu não vende quantidade de cigarro que vendia. Eles teve que optar por outras coisas para encaminhar, para conseguir manter a indústria. Exatamente. A Ambev é a mesma coisa. Eles teve que. Agora vai diversificando para poder se manter no mercado. Isso, é um mercado agora. Eu falo, o mercado não, porque esse aí de tudo lá, não vem arroz e feijão, não vem. Se quiser, tem. Interessante isso aí, né? Agora, no item 2, as obras básicas, vai falar sobre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, encerra as bases fundamentais do Espiritismo. De acordo com a folha de rosto, aí estão exarados os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. A primeira edição, com 501 questões, contém o ensino dado pelos espíritos, liderados pelo Espírito da Verdade. Receberam as mensagens as jovens médiuns Caroline e Julie Baldin, assim como a senhorita Jafet e outros médiuns. Na segunda edição, que Kardec considerava definitiva, outros médiuns são utilizados. A obra, bem mais desenvolvida, se compõe nesta edição de 1018 questões, notas aditivas e comentários. Este livro, em sua estrutura geral, apresenta introdução composta de 17 itens, contém uma síntese da doutrina espírita. É aí que aparecem os termos espírita, espiritista e espiritismo criados por Allan Kardec para indicar a crença na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo corporal. Nós encontramos também na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, na introdução do Livro dos Espíritos, estou confundindo prolegômenos aqui. Prolegômenos que, encimados pela cepa desenhada pelos próprios espíritos, dão a conhecer a maneira como foi revelada a doutrina espírita, a autoria e a finalidade do livro. Os espíritos que concorreram para a execução da obra e trechos das mensagens transmitidas a Kardec
sobre a sua missão de escrever o livro dos Espíritos. Só uma observação sobre esta cepa. É um galinho da videira, né? Que ele foi encimado. Olha que interessante, porque está em cima do prolegômenos. Então, um desenho da cepa, que é um galinho da videira, da uva, né? E foi desenhada pelos próprios Espíritos, para trazer o símbolo da seiva do cristianismo, onde começou. Dão a conhecer a maneira como foi revelada a doutrina espírita e como ela vai se proliferando, se divulgando e sempre crescendo cada vez mais, né? Muito bonita essa simbologia da cepa e o conteúdo que tem no prolegômenos. O corpo da obra, dividida em 4 partes, de acordo com a tábua das matérias, a saber, a primeira parte nós encontramos causas primárias, Deus, elementos gerais do universo, criação e princípio vital. Isso está na primeira parte do Livro dos Espíritos. Na segunda parte, nós encontramos mundo espírita ou mundo dos espíritos, os espíritos, a encarnação dos espíritos, a volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. Isto é, quando o espírito perde o corpo físico e retorna à pátria espiritual, não é assim? A pluralidade das existências, a vida espírita, a volta do espírito à vida corporal, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, as ocupações e missões dos espíritos, os 3 reinos. Na parte terceira, leis morais, a lei divina ou natural, leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. A perfeição moral. Tudo isso aí nós encontramos na terceira parte. É um conteúdo maravilhoso. Quer dizer, toda a obra mas isso aí parece que a gente tem mais necessidade, né? A gente tem mais necessidade de ficar atento com as leis morais, porque depende do nosso desenvolvimento, da nossa evolução, né? É 24 horas, né? Estamos dormindo, dependendo de se acordar. Exatamente. A quarta parte. Esperanças e consolações, penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros. Está relacionado com o livro do Céu e o Inferno, né? Penas e gozos terrenos e futuros, né? Conforme se pode observar, a divisão das matérias não foi feita de modo arbitrário, mas, ao contrário, denota correspondência lógica, sequência de pensamento. As matérias aí contidas, distribuídas em ordem metodológica, partem das questões mais gerais para as especiais e, de igual modo, começam por especulações na ordem transcendental, indo até aos problemas práticos próprios da natureza humana. Muito interessante isso aí, né? A gente às vezes não observa, né? Mas como Allan Kardec foi perspicaz, é um espírito altamente evoluído, né? Altamente evoluído. A metodologia com que ele trouxe para aquela época, né? E então começou
aqui fala as especulações, quer dizer, as indagações, né? O comentário que ele traz também, né? Começa do transcendente para trazer as revelações, indo até os problemas práticos do nosso dia a dia, né? A própria natureza do ser humano. É muito importante nós entendermos isso aí. E a conclusão, composta de 9 itens, na qual o codificador mostra as consequências futuras dos atos da nossa vida presente e retomando os conceitos básicos da doutrina espírita, dá harmonioso arremate à obra. Olha que coisa interessante, né? Então, nessa conclusão, nós temos o desfecho, né? Aquele resumo da teoria, e nós vemos aqui também o que estudamos no livro O Céu e o Inferno. Olha aqui. Allan Kardec mostra as consequências futuras dos atos da nossa vida no presente. Então, isso nós vemos no livro O Céu e o Inferno, inclusive depoimentos dos espíritos de várias classes, de várias ordens, né? Espíritos sofredores, espíritos penitentes, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos felizes. Então é uma obra extraordinária. E nós encontramos também no Livro dos Espíritos aqui, é uma obra, é o que está o fundamento mesmo da doutrina, né? Espíritos evoluídos também, né? Sim, com certeza, né? Quanto à autoridade de O Livro dos Espíritos, desculpa, gente, eu li errado. Quanto à autoria, o autor do livro, né? Do Livro dos Espíritos, Allan Kardec atribui aos espíritos. Eis o que nos afirma os prolegômenos. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento dos espíritos e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de publicar. Allan Kardec, né? Por outro lado, afirma Hermínio Miranda, não é intenção dos mensageiros espirituais, ao que parece, ditar um trabalho pronto e acabado, como um flash divino, de cima para baixo. Deixam a Allan Kardec, naturalmente inspirado por eles mesmos, a iniciativa de elaborar as perguntas e conceber não a essência do trabalho, mas o plano geral da sua apresentação aos homens. A obra é um diálogo no qual o homem encarnado busca aprender com irmãos mais experimentados novas dimensões da verdade. É preciso, pois, que as questões e as dúvidas sejam levantadas do ponto de vista humano, para que o mundo espiritual as esclareça na linguagem simples da palestra. Muito interessante essa observação, né? Os espíritos não trouxeram já a doutrina formada, já o conteúdo todo, mas eles trouxeram as revelações e inspirou Allan Kardec a formular as questões, de acordo com as necessidades
comuns do ser humano, da época também, para que as respostas pudessem vir ao encontro das dúvidas dos homens da época. E até hoje nós estamos encontrando a resposta que nós precisamos. Não é que eu te falar, as respostas para essas obras aí, qualquer tipo que tiver a humanidade estiver evoluindo, vai achar, nossa Deus do céu, aqui vai entender mais ainda. Com certeza. É muito amplo, né? O alcance desses ensinamentos, né? Infinito. Resumindo, e nós temos informações que no plano espiritual também se estuda, né? Os espíritos estudam essa obra, os espíritos superiores a nós, não é espírito da nossa categoria, também na nossa categoria, mas espíritos superiores a nós ainda estudam o livro dos espíritos. Tem biblioteca, pega emprestado. Então, é extraordinário, gente. A gente precisa de absorver bem esse conteúdo, né? Engraçado que a biblioteca deles lá não tem esse livro exposto assim, não, você sabe? Né? Você chega lá e fala, eu quero ler esse livro aqui, tem como? Aí o cara fica assim pra você, assim, um bibliotecário. Escreve aqui 10 minutinhos. E eles plasmam aquele livro. Você entrega na hora. Entendi. Depois você devolve eles plasmam aí. Aí sim, já é combinado. Se tiver outras pessoas que interessarem em ler, você pode passar para outras. Você sabe o que você diz? Eu vejo na janela da Patrícia. Sei. O primeiro livro que eu quero emprestar lá foi desse. A pessoa que está esperando um mês, né? Aí eu falei, não, eu tô chegando aqui, peraí. Pegou pra ela. Rapidinho. Esse plasma na hora que você quer. E aí você vê como é que é perfeito, né? O plano espiritual tudo que nós temos aqui é uma cópia, né? Passa um filme inteiro, né? Da Violeta na janela, né? Não vi, não. Vai passar na TV maior. Coisa boa. Desenhos espíritas. Interessante. Francine tá doidinho. Já passa as carinhas já, né? Vai passar. Continuando a leitura, gente. Em suma, o livro dos Espíritos é um repositório de princípios fundamentais, de onde emergem inúmeras tomadas para outras tantas especulações, conquistas e realizações. Nele estão os germes de todas as grandes ideias que a humanidade sonhou pelos tempos afora, mas os espíritos não realizam por nós o nosso trabalho. Em nenhum outro cometimento humano vê-se tão claramente os sinais de uma inteligente, consciente e pré-estabelecida coordenação de esforços entre as duas faces da vida, a encarnada e a desencarnada. É uns estudos que quando a gente começa a chegar nesse conteúdo assim, a gente fica no entusiasmo, né? Assim, parece que o que nós já estudamos, aquilo que nós já aprendemos, parece que está reforçando o que nós aprendemos e abrindo um leque, não é? Abrindo um leque de conhecimento e de busca, de pesquisa para nós, né, Gilmar? Aprendendo mais ainda, né? Muito mais. Então é por isso que nós... Vai aprender mais ainda. Então a minha prima, diz ela que... Agora tem que me mais. Vocês são... Diz ela que teve uma época que sabia o evangelho segundo o Espiritismo de trás para frente, feito para trás. Só que agora está vendo aquele semente. Com o passar do tempo... 86 anos também, né, Vidal? 86? Com o passar do tempo, os neurônios vão perdendo uma qualidadezinha, faz parte, né? É esperado. Tem que aceitar e ter mais humildade, porque tem gente que fica mais idoso e fica na ignorância. Tem que aceitar aquilo, né? É verdade. Fica bravo com os outros, tudo é culpado. Gilmar, eu acho que agora nós vamos deixar para a próxima semana o livro dos médiuns, né? Agora vai comentar sobre o livro dos médiuns. Mas a leitura
trouxe muitas revelações para nós. Além do que nós já sabíamos, alguma coisa que nós ainda não tínhamos percebido. Então nós vamos, agora aqui aos momentos finais, vamos aproveitar para nós fazer as nossas vibrações, a nossa oração, nossas vibrações, pedindo aos bons espíritos que nos ajudem a canalizar as nossas energias, nossos pensamentos e sentimentos. Sabemos que conosco estão muitos irmãos desencarnados nesse aprendizado, nestes esclarecimentos, iniciando e outros dando sequência nesses estudos, assim como nós. E também muitos espíritos se encontram conosco aqui na Casa Espírita para um tratamento espiritual, para um socorro que eles precisam. Por isso, a necessidade da nossa harmonização. E então vamos confiar na providência divina, confiar nessas equipes de socorro. São espíritos trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre buscam aqueles que estão mais necessitados e prontos a receberem o socorro necessário, resgatando, conduzindo às esferas mais altas, para os hospitais ou escolas de esclarecimento, os departamentos que a espiritualidade maior prepara para cada um que é acolhido nas esferas espirituais. Mentalizando nosso Senhor Jesus Cristo, mentalizando os nossos mentores espirituais, envolvendo também as pessoas que nós desejamos auxiliar com a nossa oração. Temos alguns irmãos, alguns companheiros, que nós estamos fazendo as nossas orações, pedindo a providência divina que os fortaleça nesses momentos de provação. E aqueles que nós lembramos agora, familiares, aqueles que estão hospitalizados, aqueles irmãos que se encontram em tratamento nas clínicas psiquiátricas, e muitos irmãos se encontram em seus lares, recebendo também esse tratamento, essa assistência espiritual, com o ambiente devido para o trabalho dos bons espíritos. Gilmar, você quer fazer a prece, por favor? Fazer a prece final?
Assim seja, graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a você internauta que nos acompanhou pela primeira vez, muita paz, que a bênção, a luz e a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um. E nós queremos aproveitar esses momentos para convidar aqueles companheiros, aqueles conterrâneos ou aqueles habitantes da nossa cidade, Pinhuí, que nós estamos aqui fazendo esse estudo na sede da Sociedade Espírita Allan Kardec e convidamos a todos que possam vir participar conosco aqui. É quinta-feira, às 19 horas. Nosso endereço está aí escrito nesta figura e nesta imagem. Rua Padre Francisco Goulart, 288, bairro Nova Esperança. Fica aqui perto da praça da Nova Esperança, a pracinha onde se realiza a feira. Toda sexta-feira tem uma feira aqui, então fica fácil de nos localizar aqui, certo? Fica o convite aí aos nossos irmãos que residem aqui na cidade de Pinhuí. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.